Bom dia, bom dia, bom dia, queridas amigas, amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, na Madrugada Astral, trazendo sempre um bate-papo gostoso, informações, astrologia, tarô, hipnose, enfim, tudo para que seja aplicado à sua vida, principalmente isso. Eu quero que você leve uma vida melhor e principalmente nesta quinta-feira. Desejo para você que está me acompanhando aí de casa, do carro, na academia, na condução, ou que acordou agora, está me acompanhando aí da cama, fica comigo nesses 25 minutinhos, porque vai ser um programa incrível, quero a sua companhia, principalmente aqui todas as quintas-feiras. E você já me segue? Se não me segue, aqui ó, @Paulo Bene Astrologia, e eu vou aqui, Paulo Bene com I. Outro dia até uma cliente falou, não estava te encontrando, né? Mandar um abraço aqui para Maria do Socorro. Ela falou, não estava te encontrando, porque ela estava digitando Paulo Bene, né? Não, Paulo Bene com I na astrologia aqui, para que a gente possa bater esse papo gostoso. E aqui sempre agradecendo na técnica, Yuri Benevento, me ajudando sempre para que todo o som, o vídeo chegue redondinho até você. E hoje, antes de falar do tema de hoje, eu quero reiterar aqui, você perdeu o programa da semana passada? Olha, o programa foi incrível. Eu trouxe aqui nada mais e nada menos do que Robson Papaléu, diretor de cursos e eventos da Escola Gaia de Astrologia. Então aqui já agradecer toda a família da Gaia, né, o Robson, a Luiz, o Paulo, meu xará, porque o bate-papo com o Robson é incrível, a gente só aprende, só cresce. Então, se você perdeu, vai lá no meu YouTube, tanto no meu YouTube, no YouTube também da Madrugada Astral, tem lá o programa para você acompanhar. E nesta manhã eu quero trazer um assunto que é importante, principalmente para aquelas pessoas que têm assim a sensibilidade à flor da pele. Por exemplo, você já sentiu que de repente tem um tipo de sensação, de sentimento, que você não sabe o que explicar ou como explicar, mas sabe que tem uma conexão com algo maior. E principalmente esse tipo de sensibilidade faz com que você acredite em formas diferentes da forma concreta. Paulo, o que você quer dizer com isso? Olha, por exemplo, eu sei que o microfone está aqui na minha frente porque eu toco ele, vejo a forma concreta dele, né? Depois quando eu chego no carro, ou seja, o mundo concreto a gente tem a percepção aos nossos olhos, ao tato. Agora, e o mundo não concreto? Será que eu consigo me conectar com isso? E principalmente, sabe aquela força que eu vou chamar de força cósmica, que nos leva a sentir, a sonhar, a imaginar, a transcender, mesmo a gente vivendo aí um mundo tão racional, tão concreto? Então hoje é esse tema que eu quero conversar com você e principalmente falar de um rapazinho no mapa, que eu até quando eu faço e já convido você a fazer seu mapa astral, que são as nossas, eu vou aqui trazendo uma linguagem mais simples, as nossas duas anteninhas no mapa. Uma delas é Urano, que eu já falei aqui há programas atrás, volta lá para você assistir. E agora a segunda anteninha que eu coloco aqui para você, que é Netuno. Netuno, que também é um dos planetas aí do nosso sistema solar e que no mapa, justamente sendo um dos planetas chamados, né, de transgeracionais, depois de Saturno, mas que olha, dentro do nosso mapa tem acontecimentos incríveis com Netuno. E por isso que eu peço para que você acompanhe, porque você vai descobrir como é que o Netuno pode agir na sua vida, como é que você pode tirar melhor proveito de Netuno. Quando a gente olha para o lado mais astronômico, Netuno foi descoberto lá em 1846 e mesmo já para aquela época trazia revoluções na área espiritual, artística e até mesmo ideológica. Foi também dentro desta era que tinha lá a visão e os trabalhos de Allan Kardec e principalmente a sociedade querendo buscar algo além da matéria. Isso é importante porque, claro que a matéria é importante, o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, todos os nossos recursos no mundo concreto são importantes. Mas eu tenho certeza de que você que está me acompanhando agora, você já se pegou nesse tipo de situação, principalmente as 3 perguntas que eu fiz logo no comecinho do programa, de você ter a sensibilidade, a percepção do mundo não concreto e de que a gente
sente e imagina um tipo de mundo que não está presente aos nossos olhos. Muitas vezes está presente naquelas pessoas que têm um tipo de sensibilidade maior. Ah, Paulo, aí você já está falando dos médiums. Obviamente, o médium, a pessoa que é médium ou que trabalha a mediunidade, ela tem esse tipo de percepção muitas vezes mais aflorada. Agora, todos nós podemos fazer o uso disso. Inclusive, eu convido você a perceber o Netuno no teu mapa, porque ele é um tipo, como eu falei, de antena que você faz esse tipo de captação e às vezes você nem percebe a captação extrasensorial, a captação de um mundo que está fora da nossa realidade mais concreta e principalmente para a astrologia, a conexão de Netuno com o mundo dos sonhos, da fé, da arte, da sensibilidade e da própria espiritualidade. Quando eu estou fazendo o mapa dos clientes, principalmente quando chega e a gente trata de Netuno, logo no comecinho do nosso bate-papo no mapa, é muito interessante, porque por vezes, se a pessoa já gosta desse tema, você que acompanha a Rádio Vibe Mundial e aqui na Madrugada Astral, todos nós comunicadores temos uma conexão com esse mundo espiritual, com o mundo não concreto. Mas às vezes a pessoa que está me acompanhando aqui é uma pessoa talvez mais racional, mais cética e está tudo bem. O Netuno vai funcionar da mesma maneira. E é bonito de perceber isso quando eu faço mapas de pessoas que são mais céticas, mais racionais, porque quando chega em Netuno é o momento da gente dissolver, é o momento da gente desvelar, de tirar a cortina para a pessoa de um novo mundo que ela não que ela vai descobrir, porque ela já percebia aquilo. Ela só não sabia que aquela linguagem era uma linguagem netuniana. E principalmente, por exemplo, todos nós gostamos do mundo das artes, todo mundo de alguma maneira sonha, todo mundo de alguma maneira tem uma conexão com algum tipo de filosofia de vida, de espiritualidade, e isso é uma comunicação netuniana. Interessante porque quando a gente vai buscar esse padrão netuniano, Netuno é aquele que dissolve as fronteiras. O Netuno é aquele que faz justamente abrir espaço para aquilo que é etéreo. O Netuno ele vai estar relacionado sim com as ilusões, com as visões, com o contato que é o chamado contato com algo maior, com uma força maior, que aí você pode chamar de conexão espiritual, de Deus, um nome que você entender que possa ser dado, ou até nem dar nome, apenas sentir esse tipo de força. Agora, é óbvio que nem tudo são flores. E isso até quando a gente fala dos 3 planetas, né, Plutão, Netuno e Urano, são planetas mais lentos, planetas mais fortes. O Netuno pode trazer um tipo de percepção que eu tenho certeza que ou já aconteceu com você, ou você já viu acontecer com o seu parceiro conjugal, com seus filhos, de alguma maneira no seu entorno, que é o quê? Sabe aquela coisa do escapismo? Sabe aquela coisa da desconexão, quando a pessoa fica realmente aí talvez trazendo desconectada da realidade? Sabe quando a pessoa, de alguma maneira, ela sofre uma ilusão, mas uma falsa ilusão? O Netuno pode trazer esse tipo de perspectiva. Inclusive, o padrão netuniano é muito interessante, porque, por exemplo, você quer ver o mundo onde você está no mundo netuniano? Quando você está dentro de shopping center e quando você está dentro daqueles grandes hipermercados, atacadistas. Paulo, quando eu estou lá, eu estou no mundo netuniano, você está. Pode perceber, você já viu relógio nesses lugares? Nunca terá relógio. Lá não tem, no hipermercado atacadista X, não falando aqui a marca, no shopping center Y, você não encontra relógio. Por quê? Eu preciso dissolver o seu tempo comigo lá. Eu preciso deixar você o mais tempo possível lá dentro. Eu preciso que você crie a ilusão de comprar o que eu estou vendendo. Olha aí que bacana, olha que interessante. Esses locais e muitos outros, eu estou trazendo aqui locais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque lá são locais netunianos. E esses locais são propositalmente feitos assim para que dissolva. Quando você entra com o seu carro ou a pé nesse local, você entra com uma listinha de compras, com algumas, eu tenho que ver isso, ver aquilo, ver uma roupa.
a partir do momento que você entrou ali, às vezes você vai sair, né? Comprar alguma coisa que você nem programou, fazer um gasto que não pensou. Ah, eu vou lá para ficar 15, 20 minutos. Passam-se 2 horas e você ainda está lá e não viu o tempo passar. Esse é o padrão netuniano. Então, olha só, Netuno, como todos os planetas, vai ter um lado luz e vai ter um lado sombra. Daqui a pouquinho, sempre lembrando, eu vou trazer aqui as previsões para os 12 signos, então já fica comigo para o final de semana, sempre lembrando, são previsões importantes. E é interessante, até outro dia uma cliente me perguntou: Paulo, você só faz as previsões para o fim de semana? Claro que não, eu quero fazer a sua previsão para fazer o seu mapa astral. Mas eu trago aqui no programa de quinta-feira, já chegando aí, né? Como dizia um amigo meu, antivéspera do final de semana, para que você possa entender. Porque às vezes a gente não dá muita bola nas previsões astrológicas de final de semana. A gente quer ver a semana mais executiva, né? A semana ordinária, segunda a sexta, mas o final de semana é riquíssimo de previsões. O final de semana é um momento importante, mesmo para aquelas pessoas que às vezes trabalham ou no sábado ou domingo, porque muitas vezes é um momento que a gente se solta. A gente sai daquele papel da trabalhadora, do trabalhador mais ordinário e está ali num convívio da família, dos amigos ou até sozinho. E a gente percebe melhor o mundo. Então, sempre as previsões que eu trago para você, e eu quero que você teste as previsões, porque elas são um reloginho funcionando na sua vida. Mas já. Vamos continuar aqui com o Netuno, porque olha só, o Netuno, de alguma maneira, é o regente do signo de Peixes e por isso que o próprio signo de Peixes traz esse mundo também, né, da conexão mais espiritual, das artes, até das ilusões. Quando ele está, por exemplo, também no signo de Câncer, que é um outro signo de água, ele também está forte, é o que a gente chama de exaltação aqui, trazendo um astrologuês. Agora, muitas vezes, quando o Netuno ou está em Virgem ou está em Capricórnio, não está muito legal. São locais que ele está um pouco mais debilitado e ali, então, vai sofrer alguma ação mais desafiadora para o mapa. Mas, principalmente, quando você faz lá, ou comigo, ou na internet, o mapa, por exemplo, o Netuno, vamos dizer que o Netuno está em Áries. Muitas vezes a gente vai trazer essa espiritualidade de ação, essa espiritualidade da coragem, de acreditar no invisível, de poder lutar justamente por essas causas espirituais. E é um momento que a gente vem vivendo nessa nova perspectiva de configuração planetária. Até conversamos isso, eu e o Robson, no programa passado. O Netuno, por vezes, pode estar em casas astrológicas. E aí, por exemplo, vamos dizer que o Netuno está aí numa casa 4 do seu mapa. Justamente vai trazer essa forte conexão espiritual com memórias da infância, memórias da família, como se o local do lar, da sua casa, fosse também um templo espiritual, uma conexão espiritual. Isso eu estou trazendo pequenos exemplos. O Netuno, por exemplo, estando na casa 7, você pode muitas vezes idealizar o amor conjugal, a parceria, e até ter uma conexão espiritual com esses parceiros, ou até acabar criando essa ilusão de uma maneira falsa, não percebendo muitas vezes como é que aquilo está acontecendo dentro do casamento, dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria. Isso é importante a gente entender porque, por exemplo, a ação de Netuno, para quem está me acompanhando aqui pela Astral TV ou pelo YouTube, está vendo que eu uso óculos, né? E as pessoas que usam óculos sabem bem disso. A gente a todo momento tem que estar limpando o óculos, ou porque esbarrou, foi abraçar alguém, sujou um pouquinho. Porque se eu não limpo o óculos, eu não estou enxergando direito o mundo à minha frente, o mundo concreto, o mundo ao qual eu vou interagir. E se você usa o óculos da vida e não limpar esse tipo de óculos, não tiver esclarecimento, e a gente limpa com esclarecimento, com aprendizado, é justamente viver com esse Netuno desafiador na sua vida. Então olha só como é importante saber onde está Netuno no seu mapa, hein? Para que você não viva as falsas ilusões e para que você possa se conectar com a espiritualidade da forma como você entende, da melhor maneira. Vamos lá então para as previsões astrológicas para esse final de semana, dias 26 e 27 de julho, começando pelo signo de Áries. Arianas, arianos, reveja seus projetos com calma,
principalmente Ariano, vai com calma, porque ó, é importante muitas vezes falar menos e observar mais. Cuide da saúde mental, do corpo, porque vai ser essencial para você manter o foco para esses projetos, para aquilo que você deseja revisar, tá bom? Ótimo final de semana. Taurinas e taurinos, vamos reorganizar a casa? Vamos aproveitar esse momento, tanto a casa sua, casa lar, seus objetos, e que tal esta casa interior? Revisitar valores e sentimentos que são importantes agora, abrir mão deles. Vamos lá? Valorize aquilo que é mais simples. Às vezes a taurina ou taurina é mais apegado, é momento de se libertar e principalmente manter vínculo com coisas e objetivos mais simples. Mas, obviamente, não vai negligenciar aí os momentos bons da vida, aproveite bem. Expresse essa sua sensibilidade, olha aí Netuno agindo, principalmente com afeto. A pessoa taurina gosta do afeto, ela tem esse tipo de perspectiva, então aproveita para expressar isso para aquela pessoa que você deseja ou para as pessoas que estão mais perto de você. Geminianas e geminianos, vamos segurar a língua, evitando discussões desnecessárias. Vamos também assim, ó, escutar um pouquinho mais. Então baixa a bola, baixa a régua, principalmente. Sabe onde está a beleza sua agora, neste momento para o fim de semana? É que você não precisa provar nada para ninguém. Ninguém precisa, mas principalmente nesse final de semana, geminiana, geminiano, não fique querendo provar o seu valor, sabe? A forma como você percebe a vida. Vai observando, claro que à medida do possível dedique atenção para você e aos outros, mas agora é hora de não provar nada para ninguém, segura a bola e principalmente a língua, tudo bem? Cancerianas e cancerianos, olha as questões financeiras aí pedindo atenção. Então aproveita para, final de semana, fazer aquele orçamento doméstico. Quando eu falo orçamento doméstico, sempre digo aqui, não precisa ser uma planilha de Excel toda colorida. Ali o caderninho mesmo, entradas e saídas, boletos, e aí você vai conseguir um orçamento bem legal. Confie na sua intuição, e a intuição canceriana é muito forte, para decisões de vida delicadas. Sabe aquelas decisões que precisam maior reflexão? Confie na sua intuição principalmente. E evite prometer aquilo que você não pode cumprir. Às vezes nós seres humanos, a gente faz isso. A gente promete aquilo que não cumpre. Às vezes para não ficar mal com a pessoa, para não falar não, e a palavrinha não às vezes é importante. Então, vamos lá, e não, nada de prometer nada que você não possa cumprir, canceriano e canceriano. Ótimo final de semana para você também. Leoninas e leoninos, momento de reavaliar a forma da sua expressão. Sabe por quê? Principalmente a leonina, o leonino que brilha, que está sempre à frente. Vamos reavaliar a forma como você se expressa, achar novas formas de se expressar. Até porque o seu brilho está em compartilhar a sua expressão e não em competir. Não precisa competir com ninguém, tem espaço para todo mundo, até para você. Deixe a sua luz alcançar quem mais precisa. Então você percebe, aquela pessoa, aquele objetivo precisa de mim, eu vou dedicar a minha expressão leonina, tá bom? Virginianas e virginianos, vamos segurar um pouquinho o controle e o autocontrole. Às vezes até no sentido de posse mesmo, de possessividade, vamos reavaliar isso porque às vezes é preciso compartilhar com outras pessoas também. Vamos desacelerar um pouquinho, até para reorganizar o seu mundo interno, a sua forma de ver a vida, seja por meio de terapias. O YouTube está cheio de frequências para meditação, põe uma lá bem bacana, bem legal, fone de ouvido, dedique esse tempo para você, virginiano e virginiano. E principalmente, confie naquilo que você está construindo. Cada virginiano e cada virginiano está vivendo um momento de vida, os mais jovens, os mais adultos, ou aqui os jovens há mais tempo, cada um tem vivido a sua vida. E aí, você confiando naquilo que você está construindo, ó, vai sair direitinho e bonitinho. Librianas e librianos, volte a estudar aquilo que está conectado com a sua alma. Às vezes você foi fazendo suas formações ou seus trabalhos conforme a vida foi levando. Que tal se reconectar com seu compromisso de alma? Isso inclusive, você pode descobrir no seu mapa, hein? Qual é a sua vocação de alma? Silencie para perceber as mensagens do universo e, principalmente, atenção com intuições que possam chegar ou por amigos ou pelos sonhos, librianas e librianos. Escorpianas e escorpianos, transformações internas vão mexer com as suas metas de vida, seus projetos de longo prazo.
Então, dê chance para essas transformações, né? O signo de Escorpião é um signo, às vezes, frio, né? Tá ali frio no sentido das manifestações astrológicas, tá? E é mais concreto. Então, muito cuidado aí, permita que as transformações aconteçam na sua vida. Valorize aquilo que é real, que é profundo, que está leal com a sua vida. E, principalmente, nada de alimentar expectativas, tá bom? Evita alimentar um pouco as expectativas, pezinho no chão e siga em frente que tudo vai dar certo. Sagitarianas e sagitarianos, momentos aí de fazer uma revisão desses ideais, mas nada de abrir mão da maturidade. Até porque a Sagitário e o Sagitariano às vezes tem um pezinho na utopia, então vamos manter a maturidade, mas é importante fazer esse movimento. E esse caminho espiritual que possa ser mais ligado não só com a vivência, mas sabe, com conteúdo? Às vezes é importante a gente ler um bom livro de espiritualidade, observar aquilo que a gente tem dos ensinamentos mais básicos de uma espiritualidade, de uma filosofia de vida que a gente goste. Então vai ler um pouquinho mais sobre isso, se informar como aquilo surgiu, porque pode trazer bons insights para você. E, principalmente, evite ficar só falando das suas dores. Às vezes a gente quer compartilhar as nossas dores, mas, poxa, compartilha, mas com calma, ou dá um tempinho, né? Existe uma frase que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, muito cuidado com a posição que você está na vida, tá bom? Você consegue transformar tudo isso com uma boa força. Vamos lá agora para as capricornianas e para os capricornianos. Que tal você se libertar daquilo que está pesando você emocionalmente? Principalmente, sabe por quê? Às vezes as emoções pesam muito mais do que os nossos problemas aqui na racionalidade. Então, aproveita, seja por meio de terapias ou o que for, você se libertar de tudo isso, porque vai trazer um espaço novo para a sua vida. E justamente aquilo que você pode trabalhar com propósito. A gente tem um propósito. E quando eu estou falando aqui no final de semana, trabalhar não no sentido técnico, trabalhar no sentido de vida mesmo. Isso pode trazer oportunidades para você. Então, vamos ter atenção sobre isso, que isso vai justamente trazer melhores condições. Aquarianas e aquarianos, encontros intensos vão mexer com o seu coração, hein? Pode ser um encontro amoroso? Pode ser um encontro fraternal, de amigas, amigos? Pode também, mas vai mexer emocionalmente com você. E olha que gostoso, isso é bom. Então aproveite, se dê a chance disso. Não fuja dessas emoções, sabe por quê? Mergulhando nessa profundidade emocional, você vai buscar e encontrar uma clareza que você estava aguardando e esperando aí por muito tempo, hein? Então, ótimo momento aí. Piscianas e piscianos, aprenda a colocar limites na vida. Isso até às vezes quando atendo piscianos ou pessoas que têm um mapa com padrão pisciano, eu até brinco assim, olha, você não vai virar nome de rua, nome de praça, não vai ter busto, né, lá na praça para homenagear você. Então evita ficar se sacrificando por coisas e condições que não valem a pena. Vamos colocar limites, pisciano e pisciano. O amor precisa de um espaço real para crescer, seja amor fraternal, amor conjugal, o amor de um romance, tudo bem? Reveja suas rotinas principais e, principalmente, aquilo que te traz paz é o mais importante. Essas foram as conexões e previsões astrológicas para o final de semana 26 e 27. E continuando aqui, olha só, quando a gente está falando desse padrão netuniano, é importante a gente retomar um ponto. Você que está me ouvindo, acompanhando, revendo este vídeo em algum momento, lembra de um momento da sua vida, sabe aquele momento mais desafiador? Sabe aquele momento onde você passou o seu maior problema? Pensa aí 2, 3 segundos, um momento que você já passou o seu maior problema. Sabe onde você encontrou uma saída? E eu tenho certeza que você encontrou? Foi num momento de conexão, ou com uma filosofia de vida, ou com a espiritualidade, a forma como você vê, como você concebe. E esse tipo de percepção, não desvalorizando nenhuma religião, mas principalmente valorizando todas elas, religiões e expressões espirituais, a gente precisa ter esse tipo de conexão. E o Netuno tem esse papel também, para que você possa ter a percepção extrasensorial de um mundo fora do concreto. Mais uma vez, nós precisamos do mundo concreto para viver, para adquirir os nossos bens,
mas é importante que a gente tenha essa conexão espiritual. E por isso que mais uma vez eu convido a você, venha comigo fazer o seu mapa astral, as suas previsões, o seu mapa kármico de outras vidas, o seu mapa esotérico, consulta de tarô, para que você possa ter esta conexão espiritual, respostas para a sua vida e principalmente ter uma vida melhor. Então, uma ótima quinta-feira para você, um beijo no seu coração, me siga nas redes sociais, Paulo Bene Astrologia, até a semana que vem, tchau, tchau.